Tem hora que o silêncio de Deus parece o mais alto dos gritos. E é justamente ali, no meio da confusão, quando nada faz sentido, que ele fala, mas poucos conseguem ouvir. Fica até o final deste vídeo, porque talvez hoje, através dessas palavras, Deus esteja querendo te dar uma resposta que o teu coração implora há tempos. Deixe um amém nos comentários, se você sente que essa mensagem é para você. Sabe quando tudo ao redor parece ruído? Quando você ora, mas o céu parece de pedra? Pois é nesse momento que Deus fala mais claramente, só que não com palavras, e sim com direção. Ele sussurra nos detalhes, numa porta que se fecha, num atraso que te livra, num não que dói, mas te protege. Às vezes o que você chama de silêncio é, na verdade, o cuidado dele te preparando para o tempo certo. Porque Deus não age na pressa, ele age na precisão. Enquanto você pensa que está sendo esquecido, ele está organizando o impossível. A sabedoria divina não grita, ela guia. E para ouvir é preciso calar o medo, o barulho da mente, as opiniões de quem não entende o que você sente. Deus fala no intervalo entre o desespero e a fé. É ali que ele te pede, confia, mesmo sem entender. Quando a dúvida chegar, respira e lembra. A voz de Deus nunca some. Ela só espera o momento em que teu coração esteja quieto o suficiente para escutar. Então, hoje não peça apenas que Deus fale, peça para aprender a ouvir, porque a resposta que você busca já está vindo. Só precisa de silêncio, fé e coragem para reconhecer a voz dele. Tem gente que acha que Deus fala só nos templos, nos altares, nas grandes revelações. Mas quem anda com ele sabe que as respostas mais poderosas vêm na simplicidade. Deus fala na calma depois da tempestade, na lágrima que escorre e te faz respirar diferente, naquele momento em que você está quase desistindo e do nada vem uma paz que não faz sentido, mas te levanta. Ele fala quando tudo desaba, para te lembrar que a força não está no controle, mas na confiança. E quando você tenta entender o porquê, Deus te mostra o para quê. Porque a dúvida humana quer explicação, mas a sabedoria divina quer transformação. Deus não responde para te agradar, ele responde para te moldar. E é por isso que às vezes o que você chama de atraso é só o tempo de Deus te amadurecendo. Porque se ele te entregasse tudo agora, talvez você estragasse com a pressa, e ele te ama demais para te ver se perder. A sabedoria divina não se revela de uma vez. Ela se constrói em silêncio, passo a passo, dentro de você. É quando você começa a perceber que o que parecia o fim era só o início de uma nova versão sua, mais forte, mais leve, mais alinhada com o propósito. E é nesse ponto que Deus te convida a trocar o porquê comigo por para que eu aprenda. Porque a voz de Deus não apenas consola, ela desperta. Ela te faz enxergar que cada perda tem lição e cada espera tem sentido. Quando você entender isso, Maria, vai perceber que não existe tempo perdido. Existe tempo de aprendizado. E nesse tempo, Deus está te ensinando a confiar sem ver, a seguir sem entender e a amar mesmo quando o caminho parece vazio. Quando a alma se aquieta, a voz de Deus deixa de ser um mistério e vira direção. E nessa direção, você entende que nada foi por acaso, nem o atraso, nem a dor, nem o silêncio. Tudo foi preparo, tudo foi amor disfarçado de espera. Deus não precisa provar nada para te convencer, ele só precisa de espaço para agir. E é por isso que ele te pede, não corre, filho, me escuta. Porque quando você silencia o medo, a dúvida e o barulho do mundo, a voz dele se torna inconfundível. Ela te acalma sem prometer, te guia sem mostrar o mapa e te cura sem precisar de aplausos. A sabedoria divina não é um conhecimento, é uma presença. E quando você a sente, não há mais desespero, só confiança. Você passa a enxergar que o que era dor virou força, o que era perda virou libertação, e o que parecia confusão virou propósito. Então, não se desespere se Deus está em silêncio. Talvez ele esteja apenas te ensinando a ouvir. E quem aprende a ouvir a voz de Deus nunca mais se perde. Se essa mensagem tocou sua alma, não guarde para você. Compartilhe com alguém que hoje precisa ouvir a voz de Deus em meio às incertezas.
Escreva nos comentários. Fala, Senhor, teu servo escuta. E lembre-se sempre, quando a alma dói, a fé cura.